Graças a Deus. Irmãos, vamos então para a Bíblia Sagrada, vamos colocar de pé para nós lermos a palavra de Deus nesta noite, aonde o Senhor preparou conosco um tema. Vamos falar aqui, baseado biblicamente, as 6 doutrinas básicas da Bíblia, né? São 6 doutrinas básicas, que é só um básico da Bíblia Sagrada, e nós vamos estar aqui falando sobre essas 6 doutrinas, baseando dentro da Bíblia Sagrada, amém? E para nós fazer meditação, eu convido a abrir em Deuteronômio, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 6 até o verso 11, Deuteronômio, capítulo 5, do verso 6 ao 11, na palavra de Deus. Glória a Jesus. Amém? Leamos. Eu sou o Senhor Deus que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem a semelhança de alguma do que estão em cima no céu, nem embaixo na terra, e nem na água debaixo da terra. Não encurvarás a elas, e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Eu faço misericórdia a milhares dos que me amam e que guarda os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Amém? Podeis assentar, que Deus o abençoe. Parece que eu sinto que os irmãos estão tão longe de nós, né, irmãos? Se vocês pudessem vir mais para frente, a igreja fica tão grande quando vocês ficam lá atrás, pudesse aproximar mais um pouquinho para frente, para nós ficar mais perto. Amém? Fica tão bom a gente ficar olhando para o irmão e vendo a face dos irmãos aí de pertinho, é bem melhor. Amém? Glória a Deus. Pastor Limar está de Clarismar está de cá, mas o Adilson está de cá, vocês me ajudam aí, como sempre tem feito, dentro da palavra de Deus. Justificando a ausência do pastor Limar, ainda está de férias, e hoje ele recebe uma visita em seu lar, por esse motivo ele pediu para poder fazer sala às visitas. Amém? Que Deus assim o abençoe. Amados irmãos, doutrina de Deus. Queremos falar em primeira voz sobre a doutrina de Deus. Quando nós falamos de doutrina, é uma regra. Essa doutrina ela vem para corrigir, para endireitar ou ensinar pessoas que desviam ou não sabem ou não conhecem. Então a doutrina é uma forma de esclarecimento dentro da palavra de Deus. Não indica que nós estamos aqui hoje para puxar a orelha ou para pinholar alguém, né, para batê-lo, não. Nós estamos aqui para trazer uma regra de conhecimento baseado na Bíblia Sagrada. Amém? E isto é importante que os irmãos entendam, porque muitos irmãos falam, hoje é culto de doutrina, eu não vou lá não, eu não quero apanhar. Nós não estamos aqui para bater em ninguém, Nós somos enviados para pregar a palavra de Deus, para anunciar a salvação e explicar à igreja aquilo que deve ser feito e o que não deve, o que está certo, o que está errado. Amém? Dentro desse conteúdo, o próprio Deus, ele chama a sua atenção dizendo que não se pode doutrinar uma pessoa da noite para o dia. A doutrina não dá para ser feita a correção por imediato. Às vezes, irmão, nós pegamos as nossas crianças na idade de 6 anos a 7, colocamos no jardim, ao colégio, depois da faculdade, e isso pode durar em torno de 15, às vezes até mais anos, 17,
12, e conforme a inteligência do mesmo, para que ele chegue a se formar. E de repente nós vemos uma pessoa aceitando Jesus e queremos que ele já mude o seu comportamento imediatamente e que ele já se torne um cristão. Dentro de poucos momentos ele tem que dar bom testemunho, ele já não pode mais fazer nada que o mundo faça. Não é bem assim. A doutrina de Deus é pacífica, ela é compreensiva, mas ela sempre vai estar corrigindo. Vamos começar com a doutrina de Deus. Vamos para então Êxodo, Êxodo capítulo 20, versículo 3, quando o Senhor nos fala do sistema de doutrina. Êxodo 20, verso 3. Só. Não terá outros deuses diante de mim. Amém? Primeiro lugar, não terá outro Deus diante de mim. Observe bem, a primeira coisa que Deus recomenda é que Ele é único. Ele não aceita uma parceria. Ele não aceita uma adoração por metade. A Bíblia diz que há de servir o Senhor ou a Mamon, que seja o dinheiro. Ou você serve um Deus, ou você escolhe hoje a quem servir. Disse o profeta Josué, escolhei hoje a quem servir. Se a Deus, a quem vos tirou da terra do Egito, ou os deuses que o seu pai serviram antes do Egito. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Doutrina, irmãos, é uma forma de nós reconhecer que existe apenas um só Deus. Agora, observe, esse Deus tem nome, ele chama El, porque muitos crentes fazem uma confusão quando nós falamos de Deus, ele não entende que é Deus, amém? Deus é El, é duas letras, E e L, El. Não existe uma variedade de Deus, existe um único Deus, El. Quando o pai queria ter um filho profético, ele colocaria o nome de Deus nesse filho. É por isso que na sua Bíblia você tem Joel, Daniel, Samuel, Ezequiel e a cidade de Deus, Israel. Tudo tem El. E quando Jesus estava expirando na cruz do Calvário, ele diz Elohim, Elohim, que quer dizer Deus meu. Amém? Então o nome de um Deus, que é o Pai Todo-Poderoso, que tem o poder de dar ensinamento, doutrina, é El, é o Deus Todo-Poderoso. Vamos lá, em Deuteronômio capítulo 32, versículo 2, a recomendação da dosagem da doutrina que ele passa para a igreja. Deuteronômio 32, verso 2. Oi. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Amém, irmãos? Observamos então que o Senhor Deus está recomendando a doutrina com um contra-gota, com um contra-gota, não é enfiar de garganta abaixo. Não é chegar na pessoa e dizer, agora você é crente, você quebra o seu santo, não tem mais compadre, não tem mais comadre, acabou os padrinhos, acabou, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode fazer isso, você não pode. A pessoa dá uma olhada assim e fala, então eu não dou conta. Eu até queria servir a Deus, mas desse jeito eu não dou conta. É claro que tudo isso está correto, tudo isso é verdade, é certo, mas hoje nós explicamos uma parte, amanhã nós aplicamos a outra parte, e no devido tempo ele vai alimentando, aprendendo, até que chega à estatura perfeita do Filho de Deus. Amém, irmão? Doutrina de Deus é reconhecer a Ele, em primeiro lugar, como um único e eficiente Deus. É o Todo-Poderoso. Ele é Deus. Em segundo lugar, o seu ensinamento, o seu aprendizado é por gota. É como a chuva que cai assim como gotas, que não quebra a planta, que não destrói com o vento, mas que cria,
que regra a plantação. A doutrina, ela é inicialmente parcial. Em primeiro lugar, aprenda a adorar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro passo, amar e adorar a Deus sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Agora vamos observarmos uma recomendação com respeito aos deuses, né? Abra comigo, talvez, Deuteronômio, capítulo 5, agora versículo 8, né? E você vai ver aqui uma recomendação aonde estão esses deuses proibidos de ser adorados. Em que lugar eles estão? Irmão Adão. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Amém? Vocês observaram aonde estão os altares desses deuses? Olha, não? Do que há em cima no céu. Não faça imagem de Deus, nem do Senhor Jesus Cristo, nem de anjo. Do que há em cima, não faça imagem. Do que há na terra, Pedro, Maria, João, não faça imagem dos apóstolos para adorá-lo. Não faça. Deus não aceita. Nas águas, Emanjá, o Deus das águas, os deuses da adoração das águas, não adore. Vocês observaram aonde estão essa escala? Vamos analisar. Em cima no céu, porque Deus é o dono da vida. A vida vem de Deus de cima. Embaixo na terra, Deus nos dá o direito de ser pregador do evangelho. Ide por todo mundo e pregai. Ele não diz, ide salvai. Quem salva é Ele. Nós somente somos pregador. Ele é o salvador. Nós o pregador. Então nós não temos o poder de curar. Nós não temos o poder de libertar. Mas temos o poder de pregoar, de expulsar as enfermidades, de ordená-las em nome de Jesus, que o saia. São doutrinas que nós precisamos aprender. Estamos aí cheios de obreiros que estão nascendo, que estão crescendo, e que não sabem usar às vezes as ferramentas, como a Bíblia Sagrada, para expulsar um demônio, como o óleo de unção para ungir um enfermos. Ele já acha que pode atrever no céu. Irmão Paulinho, é muito fácil chegar aqui, eu vou lá no céu agora, pegar uma folhinha com Deus, e vou botar na sua testa, e você vai ficar curado. Não há uma ordenança de doutrina como essa. Não existe essa ordem de doutrina na Bíblia. Antes, porém, o Senhor Jesus diz, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Não se atreva a querer subir antes da hora, porque ninguém desceu, ninguém subiu, a não ser aquele que de lá desceu. Às vezes a pessoa, só porque colocou a gravata no pescoço, ele já sai por aí sem conhecer de Bíblia, sem conhecer as regras doutrinárias da igreja, e já se acha um pregador do evangelho, e já começa a falar coisa com coisa, e de repente está soprando, está empurrando, está derrubando gente, usando o nome do capeta, chamando tudo quanto é demônio para dentro da igreja, e diz que está fazendo um trabalho de libertação. Ele trabalha em nome dos demônios. Ele usa o nome de Deus como fantasia, chama pombagira, chama tranca-rua, chama tudo quanto é demônio para poder estar manifestando com ele. O que é isso? Falta de conhecimento, falta de ensinamento. Pastor, eu fui num culto de libertação, mas não vi nada, não caiu ninguém saiu rolando pelo chão. É porque aqui tem um Deus verdadeiro, irmão. Demônio não passa naquela porta, demônio não entra por essa porta. Eu vou fazer 4 anos aqui, você ainda não viu um endemoniado cair aqui dentro? Não entra. Porque eu sirvo um Deus de verdade, ensino uma Bíblia de verdade e serve a Jesus como autor e consumador da nossa fé. Mas as pessoas têm prazer de chamar os demônios para dentro da igreja, achando que isso vai dar fama ao seu nome, achando que ele vai ser o Senhor do altar, achando que ele vai fazer o nome como pregador, anunciador de demônio, revelador de demônio, e diz que estou servindo a Deus, mas ele virá em meu nome, e enganarão a muitos, e se possível for, fazer cair fogo do céu. Quantas pessoas que estão equivocadas, irmão?
O demônio queria fazer barulho, Jesus disse, cala a boca, sai dele. Cala a boca e sai dele. Aí a pessoa leva o microfone, quem é você? De onde você veio? Oi, pregador, você não sabe quem é o demônio? Você não sabe de onde ele veio? Você quer realmente fazer uma publicidade dele dentro da igreja? Realmente você quer fazer isto? E dizendo que está sendo usado por Deus? Fazendo propaganda para o diabo e dizendo que está sendo usado por Deus? Você já imaginou chegar aqui, falar em nome de outro candidato e pedir voto para outro? Eu falo em nome de outro e digo que vou fazer uma obra de outro. Você fala em nome de demônio e acha que Deus fica satisfeito com isso? Tome cuidado com doutrina. Isto não é brinquedo, irmão. Ah, mas eu vi na televisão. É isto mesmo. Lá aparece o que quer e o que não quer. A publicidade é financeira. Aqui é salvação. Nós não estamos preocupados se essa igreja vai ficar cheia, se aqui vai ficar muita gente. Eu estou preocupado que vai subir para o céu os que aqui estão. Eu estou preocupado que aqueles que ouvirem a palavra do Senhor hão de herdar a vida eterna. A Bíblia diz que nós não somos desse mundo e nem viemos para ficar aqui por longas datas. Mas enquanto nós estivermos aqui, temos que ser sinceros, honestos e servir o Senhor com alegria. Amém? Eu li a Bíblia já várias vezes, eu não encontrei Jesus dando nome para demônio. Eu não encontrei Jesus usando o nome de algum demônio. Não, o que tenho eu contigo? Sai dele, vaza. Mas as pessoas se acham importante e começam a colocar nome, fazendo a própria publicidade daquele que está com o microfone na mão. Isto não é doutrina. A doutrina do Senhor é clara, né? Em cima no céu, Deus, não faça a imagem de Deus. Deus não é obra de imaginação de ninguém. Pastor, eu tenho uma curiosidade de saber como é Deus. Eu também tenho. Mas quando nós chegar lá no céu, Jesus diz que vai nos apresentar o Pai. Você já imaginou? Eu chego aqui de irmão Adão, quero apresentar uma Edilson. Ele diz, mas eu já conheço a Edilson. Nós convivemos sempre juntos. Eu fico todo sem graça. Todo sem graça. Aí Jesus disse, eu quero apresentar o meu Pai. Aí você chega, não, Jesus, nós já conhecemos há muito tempo. Eu subo lá no céu todo dia, ele desce da igreja todo dia. Conversa fiada, irmão. Conversa fiada. Ninguém viu, a não ser aquele que de lá desceu, que chama Jesus Cristo. Ninguém. Deixa de conversar fiado, entra na Bíblia Sagrada, estude a palavra de Deus e pregue a verdade. Muitas pessoas estão desanimando de ser crente, porque se nasceu num evangelho mentiroso, a base de solidariedade, a base de cesta básica, a base de foinha, a base de olhinho, e aí a luta chega e não é a realidade que ele aprendeu, aí ele desvia, porque Deus não me respondeu. Eu acreditava num Deus que não veio na minha casa, eu acreditava num Deus que eu não palpei, que eu não peguei. Mas eu te mostro Deus hoje, aqui e agora. Deus é o ar que você respira. Sem Ele você não vive. E disse Deus, haja fôlego de vida no homem. E soprou no seu nariz. E o homem foi feito alma vivente. Deus é o vento. Você não vive sem ar. Você não vive sem Deus. E Ele está entre nós todos os dias. Agora, se você não reconhece, eu não posso fazer nada. Eu estava conversando com um novo convertido e a mulher disse, ele é ateu, pastor. Eu disse, é mesmo? Então faz um favorzinho, tampa a boca e o nariz aí. Agora para mim, eu vou marcar quantos minutos? Você como homem natural vai viver sem o meu Deus, que é o ar que você respira. Fecha a boca agora, do nariz. Ah, mas aí eu morro, mas você não precisa de Deus. Você tem medo de morrer? Deus não mata. Deus não dá vida. Você não tem medo de morrer, você é o dono da vida. Não existe Deus. Por que você está com medo? Medo de quê? Quem vai te matar? Não tem Deus. Como você vai morrer? Tampa a boca, tampa o nariz, rapaz. Não existe Deus. Ele baixou a cabeça, começou a lacrimejar. A mulher disse, viu, meu bem, eu te falei que Deus existe. Quantas pessoas da sua ignorância e não sabem. Eu perguntei esse dia, você sabe de que a alma alimenta? Pouca gente sabe que a alma alimenta de água. Água não tem cor, água não tem gosto, é água.
alimento da alma. Quem tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Mas tem crente que ele não sabe nem o que ele faz na igreja. Ele não ouve a doutrina. Ele não ouve o ensinamento de Deus. Eu gosto é do oba-oba, do palma-palma, do sapateado, é daquele hino badalado, é daquele louvorzão. Se não tiver, eu não vou na igreja. E ele sofre raquiticamente por não alimentar a alma com a palavra de Deus. Amém? Caminhamos embaixo da terra. Nós já falamos aqui em manjar e demônio, que vive embaixo da terra. Como, pastor? Ora, a Bíblia diz claro. E Jesus, no dia da sua morte, ele desceu à parte mais baixa e tomou a chave do inferno e dos demônios, embaixo da terra, a água e inferno. Emanjá, o Deus dos espíritos reencarnado. Não faça imagem para a sua adoração, nem em cima, nem na terra, e nem o que está embaixo da terra. Deus não é obra de imaginação. Deus é Deus. Amém? Provérbios capítulo 4, versículo 7. 4 e 7 de Provérbios. Olha aí, capítulo 4, verso 2, irmão. 2. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. A doutrina do Senhor, ela é baseada em lei, estatutariamente, irmãos. Tá? Não é uma fantasia de cabeça, não. Aí eu vi uma folha aqui pegando fogo, a partir de hoje essa folha é santa e nós vamos adorar. Não, a doutrina do Senhor é baseada em lei. E eu vou passar para você agora as leis que o Senhor editou a sua doutrina. Amém? Nós vamos aqui para a palavra de Deus, né? Todos conhecem os 10 mandamentos do livro de Êxodo, mas eu quero passar aqui para os irmãos, né? Qual é a primeira lei do Senhor como doutrina? Vamos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos responder comigo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a doutrina da lei. A Deus sobre todas as coisas. O segundo é como lei. Diga comigo, não tomarás. Não estou ouvindo. Não tomarás o santo nome do Senhor em vão. É a segunda lei. Doutrina como lei escrita. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É terceira. Diga comigo. Guarda os domingos e as festas santas. Quando nós fazemos festa na igreja, é para santificação. Amém, irmãos? É para santificação. Essa aqui é uma linguagem de hoje. Se você for para a lei do adventismo, eles dizem que o 7º dia é sábado. Mas o primeiro dia que nós conhecemos é domingo. Amém, irmão? De um domingo ao outro você vai ter que contar como? Então vai dar aí no 7º dia. E a Bíblia diz que é o domingo. Porque o sabático é refletir o calendário hebraico. E nós não vivemos no hebraico, nós vivemos no Brasil. Amém? Quarta, diga comigo, honra o teu pai e a tua mãe. Lei do Senhor como doutrina. Não é fácil essas doutrinas, irmão? Quinta, não matará. Quinta lei como doutrina. Sexta, não pecar contra a castidade, ou não adulterará. Amém, irmão? Parece que está ficando cansativo, né? Não adulterará. Amém? Sétima, não rouba. Lei e doutrina do Senhor. É do Deus Todo-Poderoso, escrito com o próprio dedo dele na pedra. Aí o irmão diz, Deus não tem doutrina. Vamos lá. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. 10º, não cobiça as coisas alheias. Leis e doutrina. E alguém chega e diz, pastor, Deus não deixou doutrina, Deus não deixou lei.
Então você não conhece a Bíblia? Está aqui as 10 doutrinas explícitas pelo próprio Deus. Disse Moisés, vai e mostra ao povo. Essa é a doutrina, é a lei do ensinamento daqui adiante. Agora Deus disse, goteja ela, todo dia. Lembra ao povo que ele deve fazer e o que não deve. Tito capítulo 2, versículo 10. Vamos consumar se essa doutrina é boa. 2 e 10 de Tito. Nem defraudando, antes mostrando perfeita lealdade, para quem em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém, irmão? Não defraude, né? Toda boa lei vem de ornamento, de ordem de nosso Senhor Deus Salvador. Toda doutrina boa vem direto do Senhor e Salvador. O problema é que muitas das vezes a gente quer as facilidades. Quando se fala de uma doutrina, a gente quer esquivar dessa doutrina. Não queremos aceitá-lo. Doutrina de Deus é forte, é forte. Agora, irmão, essas doutrinas é aplicado como lei. Nós falamos há poucos dias aqui na escola dominical, Decápolis, que são os 10 mandamentos, que as doutrinas do Senhor como lei, que a igreja foram criadas sobre elas. E muitas das vezes, irmãos, nós dizemos, eu não conheço nenhuma doutrina da igreja. A igreja nossa não tem doutrina. Então, peraí, irmão. Você não ama a Deus? Há, porventura, algum crente aqui que não tem amor pela obra de Deus, que não ama a Deus? Se tiver, você está na igreja errada. Porque se nós estamos aqui, sacrificando o nosso horário de dormir, o nosso descanso, é porque amamos a Deus, sim ou não, irmãos? Então você cumpre com essa doutrina, Não tomarás o seu santo nome em vão. Em vão. O que é isso, pastor? É aquela pessoa que gosta de falar assim, eu juro por Deus. E depois você não dá conta de cumprir o seu juramento. Amém, irmãos? Pessoa que tudo que vai falando, não, Deus está vendo aí, ó. O que eu estou fazendo, Deus está olhando, pode ficar tranquilo, Deus está vendo. E depois você não cumpre. Está tomando o nome de Deus em vão. Olha, irmão, eu sempre uso dizer isso muito lá em casa. Cuidado quando vocês falam as coisas e coloque Deus como testemunha. Cuidado. Ele não entra em qualquer questão. Discussão de casal, briguinha de amigo, problema de vizinho, querendo colar, Deus está vendo, Deus viu. Calma aí. É muito sério. Tomar o nome de Deus tem que ser muito sério. E muita gente tomando o nome de Deus em vão. Juro por Deus. Deus pode ver. Diante de Deus. Deus pode até me matar. Calma, irmão. Você tem doutrina. Para com essas coisas. Quando usar o nome de Deus, usa para engrandecer e elogiar. Alguém chegou diante de Jesus Cristo e disse, Senhor, a minha irmã ali está me defraudando, faz alguma coisa. Ele disse, não, esse problema vocês dois têm que reconciliar, vocês mesmos resolvem. Eu estou aqui para coisas maiores. Não me coloca nessas pequenas causas, não. Mas tem muita gente querendo colocar Deus em qualquer probleminha, briga de criança, discussão de casal, galinha que fugiu do quintal. Deus viu que foi você que pegou. Cuidado, irmão. Quando usar o nome de Deus, não brinca. Quero que eu explique você? Toda vez que uma criança entra num córrego e ela começa a dizer, socorro, socorro. E você chega lá e diz, eu estou brincando. Na outra hora ela vai lá, socorro, socorro. Você corre lá e diz, estou brincando. Daqui a pouco ela afoga de verdade e diz, socorro. Você vai, ele está brincando, Vou lá não. Tomar o nome em vão, corre um risco de não ser atendido. Tome cuidado. Tome cuidado, não brinque com Deus. Amém? Então não tome o nome do Senhor Jesus em vão. Honra o teu pai e a tua mãe. Você honra, irmão? Ou você tem vergonha do pai que você tem? Ou você tem vergonha da sua mãe? Minha mãe é lavadeira, pastor. Eu tenho uma vergonha de sair com a minha mãe. Ah, não, meu pai só sabe falar de roça, de enxada, de vaca, de cavalo. E eu nem tenho diálogo com meu pai.
Honra o teu pai e a tua mãe. Foi assim que ele te criou. Foi assim que ele te educou. Foi assim que ele te ensinou. Honra ele. Respeite a ele. É doutrina? Você respeita? Então você está dentro da doutrina de Deus, né? Não mata. Você anda matando por aí. Se você está fazendo isso, está errado. Não mata. Tome cuidado, a não ser aquilo que você o alimente. Amém? Se é para o alimento, não é pecado. Mas se não é para alimento, é pecado, a não ser inseto e algum anfíbio que vem para lhe prejudicar. Porque a Bíblia diz que você vai ter sede de pisar o calcanhar, né? Vai ferir o calcanhar, você tem sede na cabeça. Então tome cuidado, mas até isso você está correndo o risco do Ibama te prender. Tome cuidado em matar, né? Não pecará contra a castidade, o adultério. Respeita a tua mulher. Se você está respeitando a tua mulher, respeitando o teu marido, você está dentro da doutrina da igreja. O que você queria que eu fizesse? Ficasse aqui brigando pela sua saia? Brigando pela sua bicicleta? Brigando com o seu cabelo? Eu estou mostrando o que é doutrina. Até agora eu não encontrei isso aqui nas doutrinas. E tem crente dizendo, essa igreja não tem doutrina, essa igreja não tem ensinamento, esse crente não vem na igreja, esse crente não lê a Bíblia. Porque se ele lesse, ele parava com esse ateísmo e passava a servir Jesus de corpo, alma e espírito e coração. Amém, irmãos? Né? Louvar a Deus, né? Não dar falso testemunho, não cobiçar, tudo é doutrina. Se você não faz, você está dentro da doutrina da igreja. Você está firme? Então não deixe o diabo tirar essa dignidade da sua vida, dizendo que você não é crente. Nós temos que continuar firme, obedecendo as doutrinas do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos para o segundo tipo de doutrina, a doutrina de Cristo. Amém? Doutrina de Cristo. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 16 e o 17. Vamos ler esses dois versículos para nós entrar basicamente na doutrina de Cristo. Cristo é Jesus que nós acreditamos, então ele se torna Cristo. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Você quer uma verdade maior do que essa? O próprio Senhor Jesus disse, eu não vou dar doutrina minha. A minha doutrina é de Deus. Se você quer obedecer a doutrina, obedeça a Deus. Quer ser fiel na sua doutrina? Respeite, obedeça a Deus. Se alguém quiser fazer a vontade pelo que dele, obedeça a doutrina. E aí você está apto para fazer a vontade de Deus. Agora, o problema é que muitas das vezes nós queremos tomar a decisão própria. Eu crio a minha doutrina, a igreja fulana de tal cria a doutrina dela, a outra igreja cria a doutrina dele, e aí nós vamos ter uma diversidade de doutrina. Ô irmão, nosso Jesus é o mesmo, só a doutrina que é diferente. Eu nunca vi Jesus dando doutrina, ele deu ensinamento. Doutrina é de Deus, ele deu ensinamento. Eu vou te mostrar que tem doutrina do homem, doutrina do diabo, mas de Deus é a básica que nós precisamos. E o próprio Jesus está aqui testificando. Jesus respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. É dele. Eu não estou passando nada para você, a não ser o que eu recebi do meu Pai. Paulo foi categórico dizer, aquilo que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou um pão. Ele não passou a doutrina dele. Ele não entregou uma doutrina dele. Aí aparecem pastores, aparecem alguns doutores e começa a criar doutrina para a igreja. Aqui o nosso sistema é esse. Então você está desqualificado da Bíblia Sagrada como regra de fé. Nós precisamos seguir as doutrinas de Deus baseado no seu Filho amado, Jesus Cristo. É Ele que nos dá o ensinamento. Ainda João capítulo 1, versículo 9. Evangelho de João, aliás, 2 João, capítulo 1, versículo 9. Amém? Você vai ler dois versículos, 9 e 10. Estou falando de doutrina do Senhor Jesus Cristo, aprendido com o Pai.
todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Amém? Vocês observou o que ele disse aqui? Todo aquele que prevaricar, a minha Bíblia diz prevaricar, e não perseverar na doutrina de Cristo, não tem Deus. Não tem. Porque a doutrina que ele dá é de Deus. A doutrina dele era do Pai. E se você escandalizar a doutrina, você não tem regra de fé, você não tem fiador, nem credibilidade diante do Pai. E nós precisamos obedecer. E se alguém vier ter com você e não traz essas doutrinas de Deus, a Bíblia diz: não dê crédito. Esse tal não tem nada a ver com ele. Não dê crédito. Essa doutrina, às vezes pode ser bons costumes, e às vezes essa pessoa apresenta bons costumes na frente da igreja, mas lá atrás bate nas mulheres, espanca os filhos, estrupa as filhas. Eu tive uma dificuldade com um certo pastor que dirigiu uma congregação, e que hoje está preso. Pastor Jaidônio. Era butuadinho aqui, butuado das mangas, andava de chapeuzinho na cabeça, para todo lado, morava no lugar mais alto do estado de Goiás, lá perto da lua, e mexia com a neta. Aí a mãe descobriu, hoje está presa até hoje em Itaberaí. Pastor, doutrina de homem. É fácil a gente chegar aqui e meter a peia. Não faz isso no cabelo, não faz isso na saia, não faz isso na bicicleta, não faz isso na televisão, não faz. É fácil. Doutrina de homem. É fácil. Mas obedecer às regras e às leis e às doutrinas de Deus é para crente. É para crente, porque isso produz temor no coração. Eu não posso adulterar, então pronto. É doutrina, é lei? Então eu não vou caçar adultério por aí. Se eu adulterar, eu estou abolindo a doutrina de Cristo e também a lei de Deus. Então eu não posso, é uma doutrina. Eu não posso roubar, eu não posso matar, eu não posso prostituir, eu não posso mexer com a mulher do próximo. Isso é doutrina, é ensino da palavra de Deus. Então nós precisamos ter cuidado com isto. Hebreus capítulo 1, capítulo 6, versículo 1. Vamos lá. Estamos falando de doutrina de Cristo. Amém? Hebreus 6 e 1. Aí você segura aí um pouquinho. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Olha, irmão, o sábio escritor aos Hebreus, que pode ser Paulo, pode ser Apolo, esse homem, ele traz aqui um conhecimento dizendo, olha, deixando o rudimento. A pessoa, irmão, que acreditava em obras mortas. Obras mortas. O que é isso? Espiritismo. Obra espiritismo. Deixando o rudimento e apegando a doutrina de Deus. Nós vamos para o versículo 2. 2, em 6 e 2 de Hebreus. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Outro tipo de doutrina que era pregado. Cada religião tinha um sistema de batismo. Pastor, parece que está igual aos dias de hoje, não está? Está igual aos dias de hoje. Cada religião, não, eu batizo só em nome de Jesus. Não, eu batizo só com um copinho de água. Ah, não, eu já batizo passando sobre o fogo. O escritor aos Hebreus diz, cuidado com esses rudimentos a respeito do batismo. Não aprendeste com Jesus Cristo? Não está escrito em Marcos 16? Não está escrito em Mateus capítulo 28? Ide por todo o mundo, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que eu não vou batizar na qualidade que Jesus foi batizado? Na qualidade que ele ensinou? Rudimento com batismo, rudimento com imposição de mão.
Não, mas a oração só vale se eu pôr a mão. Se eu não pôr a mão, não adianta você pôr, Adilson. Não adianta ninguém pôr. A oração aqui só vale se eu ungir, se eu pôr o óleo. Você, porventura, é Deus? Nada mais somos do que um representante dele aqui na terra. E ele disse, olha, meu é o ouro, minha é a prata, eu dou a quem eu quiser. Deus usa quem ele quer. Quem ele quer. Então não vem com esse negócio de doutrina. Eu vou ali porque ali tem uma irmã que ela é usada por Deus para orar. Ela é usada por Deus para ungir. Amanhã está você e a irmã em dificuldade. Está você e a irmã em dificuldade. Quantos crentes desviados porque tem doutrina que não acontece. Pastor, mas Deus falou. Deus falou. Tome cuidado, irmão. Tome cuidado para ver se realmente é Deus que está falando. Porque a Bíblia diz que o último profeta foi João Batista. De lá para cá, Deus tem usado vasos para entregar a mensagem. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, dos últimos dias, ela tem que abrir muitos olhos. Muitos olhos. Amém? Nós somos vasos e Deus tem nos usado e para mim é uma honra ser usado por Deus. Mas se tem uma coisa que eu tenho muito medo, é quando Deus me usa na igreja. Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Isso aí é a função mais pesada que o Senhor já me deu na igreja. É entregar uma mensagem por intermédio de vaso profético. Isso é difícil. Porque a Bíblia diz que, olha, pode ser que aconteça. E pode ser que o povo se arrependa. Jonas entregou uma mensagem dura. Mas o povo de Nínive arrependeu. Aí ele ficou se rasgando tudo debaixo da boboreira. Se rasgando tudo porque Deus não cumpriu. O Senhor manda lá. O Senhor me tira de dentro de um peixe. Me manda pregar. Eu anuncio morrendo de medo desse povo me comer. Eu sou branco e eles é negro. Eles comem gente. Eu entro aqui e desafio o povo. Aí Deus disse, se você voltar lá hoje, até os gatos, até os cavalos, as vacas, até o cachorro está jejuando. Ele se converteu, ele se arrependeu. E você está murmurando. Esse é o profeta. Está murmurando. Fica tranquilo, mano. Deus me usou para entregar um recado para fulano. Você vai ver, daqui um dia ele está lá embaixo. Deus vai arrebentar ele. Então você não é profeta, não. Você não é profeta, não. Porque quando Deus me entrega uma mensagem dura, eu saio daqui e diz, Deus, tem misericórdia dessa vida, meu Deus. Senhor, faça com que ele arrependa. Não deixe isso acontecer na vida dele, não, Senhor. Convença ele de pedir o Senhor perdão. Eu fico mais feliz que o Senhor não cumpra. Porque eu tenho amor pela igreja. Eu tenho amor pelos irmãos. Agora o profeta que fica lá, vai ver, você vai ver, vai cumprir. Tome cuidado, profeta. Tome cuidado. Amém? Ainda o 3. Palavrinha pequena, mas importante. E isso faremos, se Deus o permitir. Amém? Só faremos alguma coisa, pastor Clesmar, se Deus permitir. Se Deus permitir. Mas tem gente que diz, não, vai fazer assim, assim, assim. Calma, irmão. Calma. Tem que ter a permissão de Deus. Não é segundo a sua vontade, não. É segundo a vontade de Deus. Pode ser que se arrependa. Pode ser que se converta. Eu sou admirador, né, de Eliezer, o Damasceno. O servo de Abraão. Meu irmão, aquele camarada, ele tinha uma psicologia tremenda, pastor Edilson. Ele disse, pode ser que a moça não queira vir. Aí eu faço levar o seu filho lá de volta. Olha só, irmão. Era mais fácil pegar o rapazinho e botar na garupa, vamos lá logo, rapaz. Você já vai escolher quem você quer, ficar com quem você quer. Abraão disse, não faça voltar lá o meu filho. Eu estou dando uma palavra de Deus. Não é palavra de homem, não. Tu pôs a mão na minha coxa, essa coxa é ungida. Faça como eu te mandei. Disse, agora Deus me orienta. Me orienta. Onde eu vou achar uma excelente moça? O Espírito Santo disse para ele, vai na fonte das águas. Aquela que descer, tirar água com o cântaro. E sem você falar nada, ela diz, dou água para o Senhor e vou dar também para os seus camelos. Essa é a moça! Talento, qualificação, coragem. Como é que ela chamava, irmão?
Hã? Rebeca. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Laço que amarra, né? Laço que amarra. A mulher mais bonita daquela época. Todo homem desejava ela. Todos. Todos desejavam. Mas ela era temente a Deus. Quando o pai perguntou, vai tu com este homem? Ela olhou assim, não, o homem é de Deus, pai, eu vou. O negócio aí é de Deus, pai, eu vou. Eu tenho sinceridade aí. Eu vi sinceridade nos olhos dele, é de Deus. Eu vou. Mas tem mocinha que só o rapaz fazia assim. Vamos. Vamos. Vai lá na bijuteria, irmão. Compra uma bagaceira daquela e bote no dedo e ela já vai para o motel. É triste a gente ver isto. Eu vi uma entrevista dessa há poucos dias aí num programa de televisão. Pastor Edilson. O rapazinho chegou para ela, deu uma pulseira e um anel. Ela disse, não, eu me ama demais. Aí eu fui dormir com ele. Ele me largou porque eu fiquei barriguda. Como tá fácil, hein, irmão? Que mulherada fácil. Valoriza. Ele chegou. O pai disse, vai com ele. Ele não comeu enquanto não obteve resposta. Ela ficou pensando, será que ele tem algum valor? Que valor esta mulher tem? Ele começou a tirar ouro, prata, e foi por em cima. Aí ela disse, não, vou. O homem tem valor. O homem tem valor. Que valor você tem? Oração, jejum, oração, vou. O homem é de Deus, ora, jejuma, prepara, consagra, ele é de Deus. O problema é que muita gente não está falando mais nada, né? Orando pouco, jejuando, quase nem sabe como que faz. Doutrina de Cristo, estamos falando. Mas o horário não vai esperar. Doutrina do diabo, essa é terrível, hein, irmão? Do diabo, irmão Adão. Vamos lá? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Diabo da doutrina? Dá, irmão. E olha que a doutrina dele é forte. Vamos ver? 1 Timóteo 4 e 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e surgirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Amém, irmãos? Nos últimos dias, o Espírito expressamente nos diz, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a doutrinas de demônio e aos enganadores. Cuidado, amados irmãos. Satanás também dá doutrina. Ele tem ensinamento, ele tem regra. Tem regra. Tem pessoa que acha que vai me aproximando assim e diz, ei, pastor, agora nós somos quase um. Eu falei, nunca vou me igualar a você. Eu sou crente evangélico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O senhor é daqui, fulano de tal e tal. Eu não sou igual ao senhor. Eu estou aqui por uma causa. O meu Deus, ele já pagou o preço por mim. Não carrego ele mais na cruz. Não engane, irmão. Não pense que ninguém vai me passando a mão dizendo que eu estou do lado A, eu estou do lado B, não. De forma alguma. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem foi que comprou-me. Eu sou ovelha marcada. Eu tenho as marcas do sangue de Cristo. Me engana. Amém? Então tome cuidado, porque o diabo também tem as suas doutrinas. E você quer ver uma igreja do diabo também, irmão? Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Ele também tem umas igrejas que parecem com crente. Tem cara de crente. Ora igual crente. Canta igual crente. Mas é uma tia-tira. Vamos ver? Isto, 2 e 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Você ouviu isto? Segurei um pouquinho, pastor. Tem lá os que têm a doutrina de Balaão. E que Balaque, o servo de Balaão, ensina o adultério, ensina a fornicação. E tem muita gente servindo ele.
Lá tem. Aonde será? Daqui a pouco você vai ficar sabendo. Lá tem. É igreja. Serve. Estão lá. Fala do nome de Deus. Prega o nome de Deus. Veja aí o versículo 15 então. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Olha aí. O que eu aborreço. Meu Deus, irmão. O que é nicolaítas, irmão? É contra o princípio do casamento. A favor do ligamento, do acasalamento. O nicolaíta não aceitava casamento, não precisa casar. Aqui para tomar da ceia pode ser de qualquer jeito. Basta você aceitar Jesus e está pronto. Não precisa ter doutrina, não precisa ter disciplina, não precisa ser batizado, não precisa ser casado ou solteira. Doutrina dos nicolaítas. Contra o princípio do casamento. Contra a base do casamento. Tradicione essa palavra quando você for na sua casa, no dicionário. É aquele que é contra o princípio básico do casamento. Mas estão na igreja. Eu entro lá, tomo a mulher de um. Eu entro lá, namoro a mulher do outro. Eu entro lá, nicolaíta na igreja. Cheio de obreiro nicolaita. Cheio de crente nicolaita. Dando ouvido. Apocalipse capítulo 2, verso 24. Que igreja será essa? Vamos lá. Agora você vai descobrir qual que é essa igreja. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei uma carga sobre vocês. Amém, irmão? Não vou pôr uma carga pesada sobre vocês. Aqui não precisa ser casado. Aqui não precisa ser batizado. Aqui se você dá o dízimo se você quiser. Aqui você fica à vontade. Aqui você pode ser homem com homem. Aqui você pode ser mulher com mulher. O importante é que você está servindo a Deus. Tiatira, tem um contra ti que aceita as doutrinas de Nicolaitas, de Balaão, de Baraque. Nunca vai herdar o céu. Está cheio de crente aí dentro da igreja que é seguidor dessas doutrinas. Não tem importância, não faz mal, tá bom assim mesmo. Deus vai ter paciência comigo, eu vou conseguir. Deus vai tolerar até que eu vou conseguir. Só que esquece que ele está ensinando um caminho errado para os outros. Está sendo um mau exemplo para os outros. E nós precisamos ter cuidado com isto. Amém, irmãos? Deixa eu passar para a doutrina dos homens, que aquele reloginho corre muito, né? Vamos lá, Marcos capítulo 7:7. Evangelho de Marcos 7:7. Doutrina de homem. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Em vão me honra, ensinando doutrina que são mandamento de homem. Preste atenção na teologia. Não está dizendo doutrina de Deus, não. Mandamento de homem. Aqui na minha igreja, errou. Essa igreja nunca é minha. Essa igreja é do Senhor Jesus Cristo. Aqui na minha igreja, os meus crentes, o meu povo, é aqui, os meus obreiros. Errado. Eu não morri na cruz, eu não paguei por ninguém. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela tem doutrina, e eu mostrei para vocês, a doutrina dele é a do Pai. Ele não mudou o sistema, ele não mudou os costumes. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 5, de 4 a seguir, você vai ver Jesus dando agora ordem, mandamento. Lá no passado estava escrito assim, eu porém vos digo que daqui para frente é assim, dou novo mandamento. Mandamento, não doutrina, porque doutrina é lei. E nós temos que ter entendimento disto. E muita da gente ouvindo os homens e não ouvindo a Deus. Acreditando nos homens e desacreditando de Deus. Acreditando na criatura e não confiando no Criador. Cheio de idolatria, cheio de obra de imaginação. E dizendo que são evangélicos, são crentes. Os cristãos, todos são cristãos. Todos. Desde que você crê em Cristo, você é cristão. Agora você é praticante? Você tem doutrina? Você serve às leis do Senhor Jesus Cristo? Obedece, respeita a igreja?
Ou você está enquadrado nas doutrinas de homem? Paulo fala em Efésios 4:14. Doutrina de homem ainda. Amém? Temos que acelerar aqui, que ainda tem a doutrina dos apóstolos. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Acho que está claro. Não seja menino levado por doutrina de homens. Com astúcia, engana vocês. Praticar frauduladamente, dizendo eu não sabia. Foi o pastor que falou, o obreiro disse. O obreiro falou assim, o obreiro disse assim. Você é daqueles obreiros que falou, não precisa ir lá na sede não, vindo aqui na congregação tá bom. Será, irmão Paulo? Não pode, né, pastor Edilson? Não pode. Não, vocês vindo aqui no culto da congregação tá bom. Não precisa vocês ir lá na sede não. Doutrina de homem. De homem. Não há isto. Nunca abrimos essa oportunidade. Todos os trabalhos vêm à sede. É igreja mãe. Culto de ensino, aqui. Culto de ceia, aqui. Agora, a gente reconhece que nem todos dá conta de estar na igreja todo dia. Trabalha, tem as dificuldades. Mas não podemos pregar isto. É doutrina de homem. Você não vai lá não, porque aqui o meu ensinamento é diferenciado. Aqui quem dá minha lei é eu. Aqui você aprende o que eu ensino. Está errado. Se a pessoa não é digno de aprender comigo, também não serve para ser meu obreiro. Também está errado. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprenda com Jesus, mas analisa a palavra, se o obreiro está ensinando dentro da Bíblia. Se ele está falando algo que ele possa mostrar dentro da Bíblia. Eu estive lá no pastor Edilson falando de casais, e falei, pastor Edilson, sobre o corpo da mulher. Eu falei do cabelo, eu falei do ouvido, eu falei do nariz, eu falei do olho, eu falei da boca, eu falei do ombro, eu falei da mão, eu falei da perna, eu falei do quadril, eu falei da coxa, mas falei tudo dentro da Bíblia. Foi ou não foi, missionária? Tudo dentro da Bíblia. Mas tem pessoa que não conhece Deus. Eu ouvi um pastor falando de tal da minha época, pregar assim. E se o teu pastor da época estava errado? Na minha época, quando eu nasci, eu fui criado com cibalena e milhoral. Vocês já viram esse remédio por aí hoje, irmão? Incolostamina. Vocês já viram isso aí, o xarope da época? Melhorou, irmão. A coisa hoje é melhor. Existe uma farmácia em Boston, nos Estados Unidos, já tem cientificamente, e eles estão fazendo aí, aproveitando o pau arcado e fazendo publicidade, que você chega lá, se você está com dor de cabeça, você vai lá no computador, tem uma imagem, e você aperta no local que a cabeça está doendo, clique, já sai o remédio indicado para você, o seu remédio indicado pelo doutor fulano de tal, pelo problema da sua cabeça. Permaneça com o seu dedo para medir a sua temperatura e o seu estado nervoso ou a sua pressão. Amém, irmão? Daqui um dia você está no seu celular. Daqui um dia você não precisa mais de médico, você não precisa de mais nada. Aí você vai dizer, mas que mundinho difícil. Está difícil, irmão? Eu meço a pressão lá em casa. Eu meço a temperatura lá em casa. Está difícil? Você tira a água na parede hoje. Você lava a roupa no tanquinho, você lava a roupa na máquina. Está difícil? A minha mãe escovava com sabuco queimado, lavava com sabão de bola no córrego, tinha que colocar no coador, batia no batedor. Aí você coloca lá, minha esposa coloca e já sai sequinha. Sequinha. Tá difícil, irmão? Você põe um arroz na panela elétrica, enfia na tomada, já sai prontinho. Tá difícil, irmão? Você não sabe o que é dificuldade. Você não sabe o que é luta. Aí a pessoa fala, ei, tempo bom, é quando eu era crente lá no começo. Você sabe que nós andava 4 léguas de a cavalo, e quando não tinha cavalo nós ia de a pé, atrás do meu pai para ir para a igreja. Para a igreja. E não podia reclamar não, porque senão Deus não agrada, meu filho. Reclama não. Se reclamar, Deus não agrada. A gente doía perna, doía braço, mas não podia reclamar.
A noite inteira, vigia, terminava 4 horas da manhã, para os irmãos iam tirar o leite. E trabalhava subiando e cantando. Se marcar uma vigia e passar da meia-noite aqui, os irmãos falam, rapaz, eu tenho mal o que fazer, não posso ficar aqui não. Eu trabalho, como se dissesse, o resto é tudo vagabundo. Tá difícil? Hoje nós estamos vivendo um pedacinho do céu e na terra. Sabe por quê, irmão? Por causa da oração sacerdotal. Assim na terra como no céu. Você tem tudo de bom aqui na terra hoje. Mas o perigo é você ligar o coração aqui, porque lá no céu é muito melhor. É muito melhor, mas a hora não espera. Atos capítulo 2, versículo 42. Doutrina dos apóstolos. 2,42 de Atos dos Apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Agora preste atenção o que é doutrina dos apóstolos. Essa doutrina aí aplica ao corpo, irmão? A doutrina dos apóstolos, alguma dela aplica ao corpo? Perseverava na doutrina dos apóstolos. Primeira doutrina, comunhão. Preste bem atenção nisso. Segunda doutrina, partir do pão. Terceira doutrina, oração. Ele não deu nenhuma doutrina na sua roupa, não deu uma doutrina no seu cabelo, não deu uma doutrina no seu sapato. Está entendendo o que é doutrina, irmão? Comunhão, oração, partir do pão. Se você fizer isto, há temor de Deus no seu corpo. Há temor de Deus. Você não dá conta de usar uma roupa curta. Você não dá conta de andar aí toda lambrecada e lambuzada. Porque Deus manifesta no seu coração e você tem temor de Deus. É isto que é importante. Não adianta nós aplicar leis e depois não dar conta. Eu conheci uma irmã, porque já tem 30 e tantos anos de pastor Edilson, que na igreja era uma santarrona, mas não aceitava o marido pôr a mão nela. Era uma santidade diferenciada, diferenciada. O marido dizia, uma mulher, mas eu preciso dar um abraço, um beijo. Eu sou homem. Satanás, vai para lá, capeta ruim. Que doutrina é essa, irmão? Que ensino é esse? Tem uma santidade exagerada, irmão. 30 dias antes da ceia não encosta em mim. E 30 depois também não. Que santidade é essa? Andarão dois juntos se não tiver de acordo? Essa religião não serve para mim. De forma alguma. Eu gosto da minha esposa. Amo a minha esposa. Gosto, não gosto de ficar longe dela não. Gosto de ficar pertinho. Quanto mais perto para mim é melhor. E nós damos bem agarradinho, abraçadinho. Só nós dois naquele tapeirão. Olha lá, quietinho. Diga que Jesus vier, ela vai subir juntinho. Amém, irmão? Aí vem uma santidade exagerada. Eu tenho um negócio desses crentes que fica aí agarrando, pegando. Se a mulher é sua, se a esposa é sua, aproveita, irmão. Aproveita o de bom que Deus deixou aqui para você na terra. Não tem doutrina contra isso, não. O amor é de Deus, o carinho é de Deus, a santidade é de Deus. É tua esposa, é o teu marido. Ser fiel com ela, ser fiel com ele. Ama um ao outro. Porque aí é a base do amor. Seus filhos vão ver isso e dizem, não, meu pai, mas minha mãe é feliz. Nossa, é feliz, é bom. Mas o que é que teus filhos te veem em casa? Xingando? Brigando? E como é que vai ser o casamento dele depois? Amém? Hoje nós falávamos com a Geisiane, ela disse, mãe, tanto que aqui é bom, tanto que eu estou feliz, gosto demais do meu esposo, meu menino está feliz, mas é uma saudade de vocês tão grande. Eu só não vou embora porque eu amo demais meu marido. Olha que coisa boa, irmão. Fiquei feliz, falei, graças a Deus. Enquanto ela amar demais, eu estou feliz, irmão. Triste é o dia que ela perdeu o amor e quiser vir para dentro de casa. Aí é triste. Marido, cativa a tua mulher, para que ela perca aquele amor tão grande de casa. Porque a Bíblia diz, deixará o homem, teu pai e a tua mãe, e unir-se à sua mulher. E serão os dois uma só carne. É amor. É isso que Deus quer. Fidelidade, carinho, sinceridade, respeito. É o que Deus quer na nossa vida. Atos 6 e 2. Estamos chegando já ao final, irmão. Tenha um pouquinho de paciência.
6 e 2. Capítulo 6, versículo 12. Doutrina dos Apóstolos, só para nós encerrar com esse texto. Aí você leu o 3 também, que nós já fechamos. 6 e 2 e 3. Atos capítulo 6, versículo 2 e 3. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Amém. Meus irmãos, isso aqui pesa um pouquinho para nós, liderança. Tem pastor, irmão, que ele não tem sossego. Ele dirige o culto, ele mexe no som, ele toca o violão, ele canta, ele faz a abertura, ele faz o encerramento. Peraí, irmão, peraí. Apóstolo Pedro está dizendo, tome cuidado, vamos ficar nós com a palavra de Deus, distribui os trabalhos da igreja, confia nos irmãos, confia nos obreiros, confia neles. Para de querer fazer tudo dentro da sua igreja, dá um mérito, ensina esse. Tem que ensinar. Eu conversei com um pastor esses dias de uma igreja, ele disse aqui não, aqui é eu que prego, aqui eu abro o culto, aqui eu fecho o culto, aqui eu vou na congregação, tem que me entregar um microfone, se eu estiver lá é eu que tomo conta, lá ninguém fala se eu estiver. Para que me chamou? Se me chamou, é eu que tomo conta. Meu Deus do céu, mas que fome é essa? Que fome é essa, irmão? Eu fico tão feliz sentado ali escutando o irmão pregar, cantar, Para mim não tem alegria. Eu não tenho orgulho de ser pastor, não. Eu tenho alegria de ser chamado por Deus. Mas o que eu mais quero é que os meus amigos cresçam, que os irmãos desenvolvam, que os irmãos cresçam também. Agora eu fico correndo lá, cerca aquela, eu sei mexer nesse som aí, eu sei mexer nisso aqui, eu sei... Para com isso, confia um pouco. Ensina os seus obreiros, ensina os diáconos, ensina as diaconisas. Mas tem hora, irmão, que dá vontade de dar um grito aqui. Ei, irmão, acorda aí, ó. Olha a porta lá. A minha esposa, às vezes, ela fica preocupada, porque só do irmão mexer a boca, eu sei o que você está falando. Eu sei a leitura labial. Às vezes o irmão está conversando lá na porta, lá, eu já sei o que ele está falando. Eu conheço a leitura labial. E além disso, tem a interpretação do Espírito Santo. Às vezes o irmão está lá falando de mim, aqui atrás. Eu estou pregando aqui, o irmão está metendo a língua aqui atrás. Ele acha que eu não estou vendo. Ele pensa que eu não estou vendo. Mas o Espírito Santo, ele volta para frente e para trás. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Mas eu não estou preocupado, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para fazer a obra de Deus e ser amigo do povo de Deus. Mas agradar, Jesus tentou fazer tudo, multiplicava pão, fazia água virar vinho, curava doente, e só sobrou uma cruz para ele. Não adianta, pastor Edilson, não adianta. Você pode fazer a maior amizade que você quiser dentro da igreja. Amanhã o teu maior amigo te trai. Porque é bíblico. É bíblico. Cadê o irmão? O irmão chegou em mim, queria me pegar, né? Ele disse, pastor, responde para mim. Quem foi o homem que beijou a porta do céu e não entrou? Eu falei para ele, eu respondo. Mas primeiro eu vou te fazer outra pergunta. Eu vou responder a sua, você vai ter que responder a minha. O que é que tem lá em cima no céu que foi o homem que fez? Aí ele assustou. Amém, irmãos? Jesus disse, eu sou a porta, não disse, irmão? Sim ou não? E quem beijou Jesus? Quem? Judas. E não entrou. Beijou a porta do céu e não entrou. Mas o que é que tem lá no céu? Que foi o homem que fez? O sinal dos cravos nas mãos de Jesus. Ele disse, pastor, o senhor respondeu a minha, mas eu não dei conta. Então aprenda. É mais uma para você aprender. Amém? Que Deus abençoe vocês, irmãos. Vamos aprender a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo como mandamento, a doutrina dos apóstolos, cuidado com a doutrina do diabo, a doutrina dos apóstolos como ensinamento, nada afetando o corpo, como ensinamento. E é importante que nós aprendamos isto.
sem intervenção na vida particular de ninguém, mas que cada um aprenda a ter temor de Deus. Olha, eu não estou adequando nesta roupa porque eu não estou sentindo bem. É o Espírito Santo que está te condenando. Olha, essa pintura está muito ruim, eu não estou sentindo bem. É o Espírito Santo que está te condenando. Parece que o meu cabelo assim não está muito certo. É o Espírito Santo que está te condenando. Então dá ouvido. Ouve a voz do Espírito. Não é preciso o pastor ficar intervendo na sua vida, intervendo na sua casa. Você sai daqui aborrecido comigo, né? Vai às vezes corrigir o trigo, o joio acaba prejudicando o trigo, né? Então nós temos que ter cuidado. O dever do pastor é levar a igreja a ter temor de Deus, respeitar os mandamentos de Jesus e estar ataviado na doutrina dos apóstolos e seguir o Senhor. Vamos de pé? Deus o abençoe a todos em Cristo Jesus.